Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui, em Belo Horizonte, viemos fazer uma viagem, vamos para o Rio de Janeiro. Minha sogra vai estar fazendo a cirurgia amanhã e aí nós estamos aí no caminho da viagem, tá? Ore pela cirurgia, para que dê tudo certo. Ontem nós falamos e o pastor Luiz Mário, nosso presidente, autorizou para que a gente pudesse vir aqui socorrer um pouquinho a nossa família, tá bom? Então, estamos aqui em Belo Horizonte, estamos na viagem e nós estamos falando sobre família, bênção de Deus. O tema de hoje tem a ver com o de ontem. Nós falamos sobre o legado, sobre pessoas que deixam um legado, e hoje, em especial, é a continuidade desse texto. O tema é: você tem buscado um legado? Ontem eram pessoas deixando um legado, de maneira especial os mais idosos, né? Os homens e as mulheres, em que a gente leu que a palavra de Deus fala como idosos, pessoas antigas e também embaixadores. Então a gente coloca eles, homens e mulheres, embaixadores de Deus. E a gente entende que embaixador é aquele representante diplomático mais alto de um governo. Então nós somos embaixadores de Deus, somos representantes. E estes homens e mulheres precisam disso, de entenderem isso para deixar um legado para cada um de nós, mais jovens, crianças e pessoas da sociedade. Hoje, o texto continua justamente falando dos antigos deixando esse legado e dos mais novos aprendendo deles e buscando este legado. Então, a mensagem de hoje é: você tem buscado este legado? Então, nós vamos continuar o texto a partir do verso 4, tá? Do verso 4 ao verso 8. Por isso, feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aqui em Belo Horizonte, viemos ontem mesmo de Vitória, né, de Colatina, e daqui a gente vai seguir para o Rio, para o Hospital Silvestre, vai fazer a cirurgia lá no Hospital Silvestre, a dona Gersina, que o senhor possa estar acompanhando ela, acompanhando os médicos ali, possa dar tudo certo. A gente sabe que estamos em período de Covid, mas nos dê a tranquilidade de irmos e voltarmos e que nenhum mal nos aconteça. Agora abra nossa mente para a gente compreender a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Quando ontem a gente terminou o texto falando das irmãs idosas, para elas serem, eu quero ler essa parte. Finalzinho do verso 3, sejam mestras do bem. Por que mestras do bem? Por que ensinar? Por que ser professoras, literalmente professoras do bem? Porque há muita maldade no nosso meio. As famílias estão sendo destruídas porque o mal está no nosso meio. E hoje nós vamos falar, eu vou continuar lendo o texto e vocês vão ver assim: pastor, mas esse texto parece ser muito antigo, hoje na sociedade moderna não se usa mais isso. Olha só, para que as irmãs idosas precisam ser professoras do bem? Verso 4, a fim de que instruam as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao esposo, para que a palavra de Deus não seja difamada. E quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a vosso respeito. Lembra daquele texto que a Bíblia apresenta, né, de Tiago? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que quando a gente lê esse texto, parece que a sociedade está um pouquinho diferente.
A gente viu isso ontem com os embaixadores, o inimigo tentando destruir os embaixadores do Senhor, homens e mulheres, né? No caso aí seria embaixatriz, as embaixadoras seriam ou embaixadoras, porque as embaixadoras seriam as próprias esposas dos embaixadores, se eu não me engano, né? Embaixatriz seria a representante do governo. E as embaixadoras, eu fui procurar até no dicionário, o dicionário diz isso, embaixatriz seria a representante do governo, como é o embaixador. E a embaixadora seria, se eu não me engano, pelo que eu li no dicionário, a esposa do embaixador. Note que nesse caso das mulheres, elas sempre são a mais. Sempre são a mais, porque o homem é só embaixador. A mulher é embaixadora e embaixatriz. Então, a esposa deste ancião, uma irmã mais experiente, né, de mais idade, ela, além de ser uma representante do governo de Deus, uma embaixatriz, ela deve ser uma embaixadora, esposa do seu marido. Para quê? Para que ela possa ensinar jovens. E esse texto aqui, eu vou gastar mais tempo, e esse texto é tão importante, porque amanhã nós vamos falar sobre casamento, nós vamos falar do texto de Adão e Eva. Houve a queda e como Deus restaurou o casamento, tá? A gente sabe da tentação da Eva, né? Eva e Adão, a serpente. Eu não vou ficar lendo isso, mas eu vou ler já a parte em que já aconteceu a queda. Amanhã nós vamos falar sobre casamento, como Deus restaurou o casamento de Adão e Eva. Porque Adão e Eva amavam-se, viviam no paraíso, mas quando houve o pecado, houve tristeza, houve brigas, né? Houve acusações. Filho, como é que você está aqui? Quem? Foi a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Ainda jogou na cara de Deus. Então, tem briga em casamento? Tem, pastor. Teve lá. Então, nós vamos entender como Deus restaurou lá, amanhã. Mas no dia de hoje, eu quero ler essa parte de novo do verso 4, verso 5. Instruírem as jovens recém-casadas. Essa palavra instruir eu até anotei aqui nos originais, seria, no sentido original, né? Restaurar alguém aos sentidos. Será que tem gente que perde os sentidos? Sim, você já viu pessoas brigando assim, extremamente chateadas, com raiva, com ódio. Então, note, as professoras do bem, quem são as professoras do bem? As nossas irmãs mais antigas. Por isso elas precisam ser sensatas. Por isso que elas não podem ser dadas a vinho, a serem escravas do vinho. Não podem ser indecentes, porque se elas forem indecentes, como é que elas vão falar as mais novas? Com que moral vai falar as mais novas? Então, ela continua aqui, ele continua, né? O apóstolo Paulo continua a Tito, a carta de Tito, falando às jovens recém-casadas, a palavra instruir, alguém ao seu dever. Então, restaurar alguém aos seus sentidos e manter alguém em seu dever. Sabe? Direcionar de novo o rumo. Olha, volta para cá, você está perdendo o rumo. Não, mas meu casamento tá muito difícil, não sei o que e tal. Restaurar os sentidos. Fazendo, olha só, mantendo alguém em seu dever. Sabe por que há tantas brigas em casamentos, brigas em família? Porque os homens não estão mantendo aquilo que eles devem fazer e as mulheres também não. Por consequência, os filhos não mantêm o seu dever de respeitar pais, pais não mantêm os deveres de cuidar dos filhos, que aí cada um cuida por si. Já viu aquela linguagem? Cada um cuida, cada um por si, Deus por todos. Só que na sociedade não funciona, porque a sociedade tem sido destruída, cada um por si. É mulher cuidando de si mesma, é homem cuidando de si mesmo, entrega os filhos para qualquer um para cuidar, não estão preocupados. O filho aprende a entender que os pais não gostam deles, fazem de tudo para chamar a atenção, mas não tem.
então vai piorando, vai piorando, vai piorando. Porque olha só, instruírem as jovens recém-casadas a fazerem o quê? Qual é o problema que está acontecendo? Acabou, fez casamento novo, 2 anos, 3 anos, acabou, mas como? Instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido. Você já viu casamento de gente que não ama outro? Ou casamento que o amor acaba assim rápido? Pastor, o amor acaba? Acaba. Amor é um sentimento. Você escolhe amar alguém ou não. Você escolhe. Amor é sentimento, não é desejo. Desejo é paixão. Pode existir desejo no relacionamento? Pode. Mas esse não deve ser o sentimento dominante. Não deve. Para um casamento? Não. O casamento deve haver amor. Amor precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa, sabe? Não é assim na época do namoro? Não se cuida, não se trata, tal, e isso e aquilo. E aí? Casou, se acostumou e tá aqui, a recém-casados a amarem o marido. Não amam, não estão amando. E amarem os filhos. Olha, tá, tudo bem, o marido não presta, viu que estava errada, não é bem assim. Olha só, se eu tenho que casar com alguém e tenho que viver com ela, e a orientação de Deus é o máximo que eu puder fazer, evitar sair do foco, eu não vou escolher qualquer um. Eu tenho que gastar tempo. Hoje tem muitos casamentos prematuros, muito rápidos. Não estou falando de casamentos de pessoas jovens, porque eu casei jovem, 20 e poucos anos. A questão não é de casar jovens, aqui, recém-casadas. Jovens recém-casados, é jovens mesmo, jovem, no original. Amarem o seu marido, não estão amando. O que está acontecendo? Ah, mas meu marido não trata bem e tal. Escolheu por quê? Porque é bonitão, a beleza vai embora. O marido escolheu a esposa por quê? Porque ele é bonitona, lindona e tal, uma Eva, uma diva. É diva? Depois muda o D, vira o demônio. Do diva vira demônio. Do divã lá, esse é um deus grego, vai virar aquele nome ruim mesmo, tá? Então, queridos, aqui tá falando ainda das mulheres, amar o marido. E mais do que isso, os filhos, sabe? Tem gente que novo de casamento que não ama filhos? Tem, pastor. Infelizmente, joga os filhos. Você não vê? Eu tenho visto aí algumas pessoas na televisão reclamando, pessoas, já passou, né? Era antes do Covid, uma atriz aí famosa, reclamando que estava grávida, né? Engravidou, ganhou neném, e o neném amamentando, e cansada porque não consegue dormir, cansada porque o neném só quer mamar, cansada porque vai mexer no corpo dela, tá preocupada com o quê? Com o corpo, é uma pessoa bonita, sabe? Mas vai ser mãe, muda o corpo. E aí? E aí? Tá mais preocupada com o corpo do que com o filho ou com a filha que acabou de gerar? Tá. Tá sim. E tá reclamando, tira foto e tal, e reclama, sabe? Hoje a sociedade tá muito pensando em si. As pessoas pensam em si. Eu caso pensando em mim. Não sei nem se essa colocação está correta. Mas caso pensando em mim. As pessoas casam pensando em consigo mesmo, querem tirar vantagem. Aí quando a vantagem vai embora, quando o bonitão já deixou de ser bonitão, quando a bonitona deixou de ser bonitona, eu tenho um filho achando que vai melhorar o casamento e não vai, porque não é filho, não é para melhorar casamento. O que é isso? Não, eu vou ter filho de fulano, filho de ciclano, e aí eu vou casar. Ainda tem gente que ainda faz isso. Nem casou e quer ter filho para forçar um casamento. Aí, meu amigo, instruir as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos. Amar, tem que amar. E aos seus filhos. Gente, vai mudar o corpo? Vai. Eu não tenho a mesma força, o mesmo vigor,
de 20 anos atrás. E aí? O que eu vou fazer? Daqui a alguns anos, daqui a 20 anos, eu vou ter menos ainda. A questão é, tenho procurado um legado, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai, sabe, perdendo o vigor, mas mais mentalmente estamos fortes. Mais com capacidade de dar conselhos a gente vai ter. Então a gente enfraquece por um lado e fortalece por outro. É isso que a gente precisa entender. O texto continua dizendo o seguinte: sejam a serem sensatas. Essa palavra sensatas é literalmente mente sã, que ficaria, eu vou ler aqui, que freia os propósitos e desejos. Freia. Sabe o que é frear? É não deixar ser dominado pelos desejos. Tem recém-casadas fazendo isso? Tem. Não é só recém-casada, não. Por isso que eu li lá dos anciãos, dos embaixadores, das embaixatrizes. Se não frear o desejo, vai fazer o quê? Eu vou desejar tudo. Tem que saber frear. E lógico que esse texto está falando no sentido também, principalmente carnal, mas é todos os demais desejos. O eu. E aí, como a gente não aprendeu a frear o nosso desejo, quando a gente vê o nosso filho querendo alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai dar. Às vezes a gente não tem, aí de tanto chorar, berrar, espernear, tá, vai, toma isso. Não me perturba, não. O que a gente ensina o menino? Pode continuar tendo teu desejo que eu vou fazer a tua vontade. Sabe? Aí só piora. Então, olha, a serem sensatas, essa palavra sensatas é ter a mente sã, suportar, frear os desejos, precisa frear. Honestas, essa palavra honestas quer dizer assim, olha, respeitável, jovens respeitáveis, mulheres respeitáveis. O que vem na sua mente palavra respeitável? Para que você não tenha dúvidas, eu vou continuar lendo, porque antigamente eu saberia o que é respeitável. Saberia. Existem pessoas que se vestem, tiram fotos e postam nas redes sociais que não está respeitável, não. E é da igreja. Eu não estou falando para o pessoal do mundo, não. Eu vou continuar lendo aqui, olha, respeitável, puro de sensualidade. Yes. Puro de sensualidade. Então essas palavras, a palavra honesta não é honesta, só honesta de não gastar, de roubar no troco, não é essa honestidade não. É serem puras, respeitáveis, puro de sensualidade. Então tem que sair da rede social, porque o que mais tem nas redes sociais, as pessoas gostam de postar sensualidade. Tá malhando lá, tá postando lá. Nada contra postar que tá malhando. Mas a foto sensual é o problema. Você tá em casa, vestiu uma roupa nova, vai sair para uma festa, posta lá. Nada contra postar uma foto que você tá indo para uma festa de casamento, sei lá, alguma outra coisa, com a roupa bonita. Mas o objetivo não é mostrar a roupa bonita, é mostrar a sensualidade. Poderosa. Tô falando das mulheres aqui. Mas tem homem também. Homem aprendeu a fazer isso também. Cruzando o braço para um lado, para o outro, tal. Para ser o quê? Poderoso. Para fazer vista para quem? Se o indivíduo é solteiro, ainda coitado. Tá buscando alguém, né? Mulher solteira, coitada. Para não ficar encalhada, né? Assim que fala. Tá tentando arranjar alguém. Mas quem é casado? Tá se mostrando para o mundo. Vai virar o quê? Artista? Tá indo para onde? Para o céu? Para o céu? Bem, o texto aqui tá diferente, tá? E olha só, boas donas de casa. Pastor, isso é machismo puro, pastor. Você tem que falar com o Papai do Céu, então. Porque essa palavra boas donas de casa é literalmente que cuida da casa. Vigilante da casa. Sabe quem é a vigilante da casa?
são as mulheres, não são os homens. O homem vigia nada, irmão. Homem, se tomar cuidado, nem se vigia. Quem tem que vigiar o marido é a esposa. Sabe? Então, queridos, eu termino mostrando essa parte aqui que nós precisamos ter a certeza do perdão em Cristo Jesus. Veja que vale a pena ser fiel ao Senhor. E eu vou terminar lendo essa parte aqui, olha só. Sujeitas ao marido, sejam boas donas de casa. Realmente a mulher enxerga mais coisas que o homem. Pode ter certeza que a mulher enxerga mais coisas que o homem. E o homem não enxerga. O homem pode até cuidar da casa, mas é uma atribuição que Deus deu à mulher, ela sabe fazer melhor. Não estou dizendo que ela tem que ficar em casa sem trabalhar, porque a mulher virtuosa é aquela que cuida da casa e cuida de fora, arranja os recursos para fora. O texto continua dizendo o seguinte: quando ela faz isso, quando ela é bondosa, quando ela é honesta, quando ela é boa dona de casa, bondosa aí é feliz, alegre, a palavra de Deus não é difamada. Porque quando dá problema no casamento, primeira coisa, fulano ainda era crente, hein? Era crente. Sabe, queridos, a gente precisa aprender um pouquinho sobre isso. E na parte dos jovens, olha só o que ele diz. Quanto aos moços, os moços aí são os jovens de igual modo, exorta-o para que em todas as coisas, em tudo, sejam criteriosos. Essa palavra criteriosos é frear as próprias paixões. Frear tudo. Sabe, ó, pastor, mas só está falando dos recém-casados, só das mulheres, não dos rapazes? É porque, de maneira especial, o homem, ele sabe o que precisa fazer. Não tem feito. Está perdido. Porque muitas vezes, para ser um bom homem, ele precisa ter uma boa educação, e essa boa educação vem da mãe. É por isso que Satanás tem atacado as mulheres. É por isso que lá no Éden ele mexeu com Eva. Não foi para Adão, foi para Eva. Deus deu algo às mulheres. São as mulheres que ajudam a moldar o caráter de um homem. Pode ter certeza. Uma boa mãe vai educar um bom filho. E este bom filho vai ser um bom marido. E este bom marido vai ser um bom pai. Destruindo esta mãe, ela não vai ser uma boa mãe. Ela não vai educar este bom filho. E este bom filho não vai existir. Ele vai ser um mau marido, um mau pai, e assim vai a cada dia que passa. Termino dizendo o seguinte, queridos. Amanhã nós vamos falar sobre casamento específico. Como Deus restaurou Adão e Eva, o casamento deles. E como Deus pode restaurar a minha vida e a sua. Você é jovem, casado de pouco. Não é para terminar o seu casamento. É para buscar do Senhor conselhos. Pode parecer que a Bíblia é um pouquinho machista. Ela não é. Os nossos pensamentos é que são machistas. Mas quando buscamos olhar para o passado, a gente vê que a família era forte porque existiam mulheres dentro de casa que cuidavam dos filhos, porque amavam seus filhos. Hoje, podem buscar o seu emprego lá fora, podem e devem. O emprego, o marido não consegue simplesmente, muitos não conseguem. A mulher pode ajudar, mas muitas vezes estão buscando salário para ser o eu. Já viu casamento em que cada um ganha e ninguém sabe o que o outro ganha, ninguém sabe o que o outro faz, porque é meu, é meu, é meu. Como é meu? Se casaram, se tornaram uma só carne. Então nós precisamos, quando a gente vê tudo isso, a gente precisa mesmo dos embaixadores para deixar o legado, das embaixatrizes para deixar o seu legado, para serem professoras do bem, para que as nossas mulheres mais jovens
a se casarem, amarem o seu marido, amarem os seus filhos, para que o marido, jovens, sejam dominantes, dominem a sua mente, dominem as suas paixões, domine, freie, para não desejar fazer qualquer coisa, porque não tem que fazer qualquer coisa, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa, tem que cuidar da esposa mais jovem. E acima de tudo, buscar um legado. Termino fazendo esta pergunta. Você tem buscado o legado do Senhor? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Estamos terminando este momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.